E a gente abre o segundo bloco com notícias da economia. A declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de uma possível liberação dos valores ativos do FGTS mexeu com o mercado. A injeção de alguns bilhões na economia brasileira pode ajudar temporariamente. Além disso, setores podem ser impactados, principalmente o financiamento da casa própria. Lucilene precisou do dinheiro do FGTS para quitar a casa própria. Foi uma ajuda e tanto. Eu tinha planos de terminar a faculdade, antes de terminar a faculdade, fazer um estágio e eu resolvi quitar todas as minhas dívidas. E a dívida do apartamento era uma que me preocupava muito. É na hora de comprar a casa ou quando é demitido que o trabalhador brasileiro costuma resgatar o FGTS. O dinheiro é como uma poupança para quem tem a carteira assinada. Quem deposita é a empresa contratante, uma obrigação prevista em lei. Via de regra, o trabalhador só pode sacar em situações específicas, dentre elas, se for demitido sem justa causa, para comprar ou quitar a casa própria, quando encerra contrato temporário, na aposentadoria, se a casa for atingida por desastre natural ou se a cidade estiver em estado de calamidade pública, se o trabalhador tiver mais que 70 anos, pelos dependentes de trabalhador falecido, se a pessoa ou um dependente estiver com AIDS ou câncer, ou estiver em estágio terminal por causa de doença grave. Em 2017, no governo Temer, foram liberados quase 45 bilhões de reais das contas inativas do fundo, dinheiro retido nas contas de trabalhadores que não cumpriam as regras legais para saque após a demissão. Agora o governo ensaia liberar todo o saldo restante do FGTS, o que significaria injetar mais de 20 bilhões de reais na economia do país, que está estagnada. Mas raspar os cofres públicos também significaria abrir mão de outros investimentos, porque é o FGTS que financia vários setores no país. Se você tem uma demanda por dinheiro maior do que a oferta de dinheiro, há uma tendência de aumentar a taxa de juros de financiamento de imóvel. Se a Caixa agora não vai ter recurso para captar barato, que é esse recurso do Fundo de Garantia, ela vai ter que recorrer a outros mercados, concorda? Então há uma tendência de aumentar a taxa de juros para financiamento de imóveis. Este economista acredita que a medida isolada não será suficiente para reverter o atual quadro econômico. O governo está sem margem de manobra, sabe? O governo está numa camisa de força. A arrecadação caindo, a despesa fixa do governo é cada vez mais alta, tem esse problema da aposentadoria. Então, em cenário de crise e de escassez de recursos, você fica ali meio que imóvel. O que fazer agora para a retomada do crescimento? Este consultor financeiro vê com bons olhos a possibilidade. Ele acredita que o dinheiro pode ajudar quem está endividado. Aquele trabalhador que tem dívida e que vai direcionar para o consumo, ele está perdendo uma oportunidade de usar um recurso para diminuir um problema que ele tem, que é o endividamento. Aquele trabalhador que não tem dívida, esse recurso pode efetivamente ajudar na aquisição de algum bem, de algum serviço, mas é importante mencionar a escolha que esse trabalhador está fazendo. Ele está utilizando um recurso que normalmente está vinculado a uma tranquilidade maior no futuro, até em um momento de segurança, caso ele venha a perder aquele emprego, ele está trocando isso para efetivamente realizar alguma questão no presente. Mas o ideal mesmo seria que o dinheiro fosse aplicado em outro investimento. Porque o maior problema do Fundo de Garantia hoje é o baixo rendimento. A correção do Fundo de Garantia, 3% basicamente ao ano, ela é menor do que a inflação. Ou seja, quanto mais tempo meu dinheiro está parado no Fundo de Garantia, mais ele está perdendo a inflação. Eu estou perdendo o poder de compra desse dinheiro.